Hoje vamos falar sobre custos, ou melhor, otimização de custos. Meu nome é Carlos Eduardo Nogueira e sempre falamos aqui no programa 0800 PM sobre temas de gestão, indicadores estratégicos, temas que ajudam você, gestor, empreendedor, a melhorar os resultados do seu negócio. Bom, e quando nós falamos de custos ou otimização de custos, primeiro vamos definir, o que é otimização. Porque custos aqui todo mundo sabe o que é. Então, otimização é uma técnica usada para mapear as atividades executadas numa organização, identificar potenciais falhas, gargalos, quedas de desempenho, propor soluções e melhorar os resultados. Então, otimização de custo, e o legal é isso, pessoal, otimização de processos. São a mesma coisa. Vocês acabaram de ver essa definição, não viram? Otimização e aprimoramento e melhoria são sinônimos. Então, otimização de custos nada mais é do que otimização de processos. E as duas definições, que são muito parecidas ou iguais, elas têm qual que é o objetivo da otimização? Melhorar desempenho, melhorar resultados. E quando nós falamos de melhorar desempenho, melhorar resultados, nós falamos de eficiência e eficácia. Quando você melhora seus indicadores de eficiência e eficácia, você está melhorando os seus custos. Por quê? Você está entregando o mesmo resultado com um custo menor, você está entregando um resultado maior com o mesmo custo que vocês tinham antes. Então, quando falarmos de otimização de custos, estamos falando de otimização de processos. A mesma coisa. E o objetivo é tornar os processos da empresa mais eficientes, mais eficazes. Bacana? Bom, então chegamos nesse consenso. Otimizar, aprimorar, melhorar são sinônimos. E já que são sinônimos, vamos começar e entrar no assunto de vez. Quando falamos de otimização de custos de processo, existe um ciclo que nós percorremos para conseguir alcançar essa otimização. Então, o primeiro deles nós fazemos um planejamento da otimização que nós queremos realizar. Vamos para o planejamento, Quais são as etapas desse planejamento de otimização de custo, otimização de processo? A primeira etapa do planejamento é identificação dos problemas e definição das metas. Simples, galera? Não é tão simples, Ou até melhor, é simples, mas não é fácil. Lema de gestores que já passaram pelo meu treinamento, assistiram uma aula, simples, mas não é fácil. Por quê? Porque a primeira coisa que nós fazemos na identificação dos problemas e definição das metas é necessário você ter uma visão completa do seu negócio. Por quê? Porque se você não tiver uma visão completa do seu negócio, você vai acabar escolhendo otimização de processos que não vão trazer uma vantagem tão grande para o seu negócio. Então, primeiro, você tem que ter uma visão completa, você tem que ter uma visão abrangente do desempenho da sua organização, de todas as áreas, processos da cadeia de valor, para você ter certeza que você está escolhendo, fazendo uma escolha assertiva ou a mais assertiva na hora de escolher otimizar um processo. Em seguida, vem a identificação dos maiores gaps de desempenho. Se você tem uma visão completa do seu negócio, aí você vai para os gaps. Quais são os grandes gaps de desempenho da minha organização? Quais são aqueles gaps, aqueles processos, aqueles indicadores que estão performando de uma forma que eu não posso, de maneira nenhuma, permitir que isso aconteça? Eu tenho que melhorar o desempenho desses indicadores, desses processos. Outra etapa dessa identificação dos problemas: quais desses grandes gaps vão trazer os maiores ganhos para a minha organização? Eu não consigo escolher todos os gaps de uma vez. Eu tenho um limite de grana, pessoas, recursos para aplicar nas minhas otimizações de processo, otimizações de custos. Então, eu tenho que fazer isso da melhor forma possível. Eu tenho que escolher aqueles gaps que vão me trazer um resultado melhor. Então, vamos lá.
eu tenho uma visão abrangente do meu negócio, escolhi os grandes gaps, passei um filtro de novo, escolhi aqueles gaps que vão me trazer um resultado melhor para mim, para minha organização, para minha área, e daí eu faço, eu defino, eu tenho algumas definições. A primeira delas é o escopo. Então, nessa otimização que eu vou fazer, onde começa, onde termina esse processo? Eu preciso deixar isso bem claro. Por quê? Quanto maior o processo que eu escolho, mais difícil é você fazer uma melhoria que traga um resultado para todo aquele processo. Às vezes, se você diminuir um pouco o seu escopo, o tamanho do seu processo, fica muito mais fácil para as pessoas analisarem os dados, sugerirem melhorias, você vai trazer ganhos maiores. Então, essa definição do escopo, ela está muito ligada a uma estratificação. Então, por exemplo, você tem 10 produtos ou 10 serviços que você vende, que você comercializa no seu negócio. Qual dos 10 tem o maior gap de desempenho? O gap de desempenho eu estou, um exemplo, tá? Vendendo 50 mil reais de um produto ou um serviço na minha organização. Mas a minha meta era 100. Quais desses processos têm o maior gap de desempenho? Eu vou escolher esse produto ou esse serviço e vou definir onde começa e onde termina, qual é o início e fim das atividades que a equipe que eu vou montar vai atuar dentro desse processo. Então eu defino escopo, eu defino o time, eu vou pegar pessoas da área que trabalham nesse processo e muito provavelmente uma ou duas pessoas que não estão diretamente ligadas ao processo, mas de alguma forma interagem com ele. Eu posso pegar um cliente do meu processo, eu posso pegar um fornecedor desse meu processo para ajudar a fazer com que esse processo performe melhor e definir a meta. O exemplo que eu dei, eu tenho um processo que ele performa, um produto ou serviço, que me entrega aproximadamente 50 mil reais por mês, e a minha meta era 100. Qual que é? Quanto desse gap eu vou conseguir melhorar? Então, uma sugestão, e na verdade até uma boa prática, é você tentar reduzir em pelo menos 50% desse gap de desempenho. Então, de 50, onde 100 é a minha meta, eu vou trazer ele para 75. Pelo menos 75 mil por mês. É uma meta muito... Essa fórmula, né, essa forma de escolher a meta, ela é muito utilizada pelos times de melhoria. É uma boa prática e é o que eu recomendo para você e para a sua organização, na hora que estiver montando o planejamento do seu processo de otimização de custo. Bom, então nós olhamos a primeira pernada, né? Identificação dos problemas, definição das metas, mas ainda estamos dentro do planejamento, tá? Nós vamos para a análise do fenômeno. O que é isso? É a investigação do problema. Quais são os desdobramentos desse problema? Onde esse problema acontece? Na identificação dos focos do problema. Existem duas ferramentas muito usadas nessa etapa, que é a análise do fenômeno, que é o Ishikawa, a espinha de peixe, a gente classificar onde estão acontecendo os problemas para chegar na causa raiz dele, e depois um Pareto, o famoso 80-20. 20% dessas causas, elas vão me trazer um retorno de 80% em relação aos meus problemas. Então, 20% dessas causas são as que mais afetam o meu desempenho, ou aproximadamente 20%. Então, se eu escolher muito bem essas causas, eu consigo trazer um desempenho muito bom para o meu processo. E são essas causas, as mais recorrentes, aquelas que estão afetando de uma maneira mais impactante o meu processo, que eu vou escolher para tratar. Então, eu fiz a primeira, identificação do problema e definição das metas, eu fiz análise do fenômeno, em seguida, análise do processo. Eu tenho que fazer uma construção de
comum, né? Todo mundo tem que ter a mesma visão do processo, do entendimento, do estado atual de como as atividades elas se desenrolam nesse processo. Qual que é a sequência dessas atividades? Por onde o processo ele desencadeia? Por onde ele para qual área vai uma atividade? Depois ela volta concluída. Como que essas atividades elas são encadeadas? Eu tenho que ter uma visão comum para as pessoas que estão tanto fazendo o processo de melhoria, quanto para as pessoas que não estão, mas têm que conhecer ou devem conhecer como aquele processo ele flui dentro da organização. E daí eu faço um desenho do meu processo com as medições de desempenho. Quanto eu produzo, quanto eu gasto de recurso em cada etapa do meu processo. Onde são os meus gargalos? Onde o processo está emperrando, ele está parando, onde está consumindo mais dinheiro, mais tempo ou mais pessoas do meu processo, as atividades dentro do meu processo. E daí, com essa foto grande, bonita, cheia de informações, aí eu começo a fazer uma análise, eu começo a elaborar o meu plano de ação. E essa etapa da elaboração do plano de ação, ela é muito importante, porque eu levantei todas as informações, eu analisei os gargalos, levantei os custos, levantei os problemas. Na etapa de elaboração do plano de ação, olha, eu ainda estou no planejamento, eu defino claramente quais são os meus objetivos, onde eu vou chegar, o que eu vou construir, o que eu vou entregar de diferente dentro do meu novo escopo, dentro das melhorias que eu vou fazer. Eu vou tornar as metas mensuráveis. Como eu vou medir durante a minha execução do plano de ação e mesmo depois se eu estou chegando no destino que eu gostaria. Eu tenho que fazer uma lista de todas as tarefas que devem ser realizadas. Eu tenho que estipular prazo, eu tenho que saber delegar quem vai executar cada atividade e me entregar, quem vai entregar essas tarefas, e criar uma apresentação visual do plano de ação. Ele tem que ser de fácil entendimento. Então, essa apresentação visual, ela pode ser um resumo de todas as etapas do plano de ação, onde ele começa, quais são as etapas principais do plano, quando e onde ele termina, para fácil entendimento para aquelas pessoas que você estiver apresentando seu plano de ação. Lógico que o plano de ação ele é muito mais detalhado do que esse resumo que você está fazendo, mas esse resumo é para apresentação. Um documento muito mais detalhado, ele vai estar com você lá guardado e você vai estar acompanhando todo o decorrer da execução quando ela acontecer. Uma coisa muito importante você tem que prever as situações de risco que colocam em risco a execução do seu plano de ação e tentar estipular alguns planos de contingência para mitigar ou anular esses riscos que podem aparecer. Bom, passamos pela parte do planejamento, e a parte do planejamento é onde você vai gastar a maior parte do seu tempo quando for realizar uma otimização de custo, uma otimização de processo dentro da sua organização. Nós entramos na fase de execução. Então, passamos pelo planejamento, vamos para a execução. Esta é a fase que você coloca o seu plano de ação, as atividades que você elaborou, em prática. Então, você não só você, mas você e as pessoas que você estipulou, delegou algumas atividades da execução desse plano de ação, é nessa etapa que elas começam a executar essas atividades. Elas começam a fazer algumas alterações de normas e documentos, elas começam a rodar pilotos de como vai acontecer o seu novo processo, elas fazem medições, elas vão te trazer algumas novas sugestões durante a fase de execução, mas o mais importante na fase de execução, você coloca em prática o seu plano de ação e o seu processo ele começa a rodar com as melhorias que você elaborou, que você e sua equipe sugeriram, entraram no consenso e estão colocando em prática agora. E para cada uma dessas etapas, atividades, deve ser atribuído um orçamento previamente estipulado. Às vezes você precisa gastar algo para
trazer uma otimização para o seu processo. É extremamente comum, mas esse orçamento ele é muito pequeno comparado a mudanças de processo. Então, são orçamentos que, de algum material que muitas vezes você precisa, alguma adaptação, nada exorbitante normalmente. Você também tem que tomar cuidado com o uso dos recursos humanos e físicos, porque você vai utilizar espaços, você vai utilizar material, você vai alocar pessoas para executar essas atividades que normalmente não são o escopo delas, não são atividades normais que ela executa. Ela está fazendo algo a mais para você, ela está te ajudando a entregar uma melhoria no seu processo. E em algum momento ela vai ter que deixar as atividades que ela faz rotineiramente para se reunir com a equipe, para colocar em prática, tirar do papel e colocar em prática aquelas sugestões que vocês fizeram no plano de ação, e nesse momento os recursos humanos, físicos, um pouco de grana talvez, ele tenha que estar disponível para essas pessoas. Muito bem, você planejou, você executou. Como você está fazendo para checar a efetividade do seu plano de ação? Ele está trazendo o resultado que você esperava? Qual que é o desempenho real do seu processo antes das melhorias, após as melhorias, e comparando essas duas medições com a sua meta? Está de acordo? Você está chegando próximo da meta que você estipulou após a implementação das melhorias? Como está o desempenho dos seus indicadores? Porque você gastou recursos humanos, equipamentos, pôs um pouco de grana, talvez sim ou não, depende do processo de melhoria, para trazer um resultado melhor para a sua organização. O resultado veio ou ainda não? Essa é a etapa em que é o check, né, do PDCA. Você vai fazer um acompanhamento mensurável para saber se você está chegando próximo ou bateu a sua meta com relação a esse processo de melhoria. E aí? Bateu? Implementação das ações corretivas, se necessários. Não consegui, Carlos. Quais são as ações corretivas que a gente vai fazer para conseguir alcançar essa meta? Conseguimos. Implementamos algumas ações de melhoria, conseguimos melhorar. Ótimo. Alcançou a meta? Padronização. Porque se você alcançou o seu novo objetivo, se o seu processo está performando melhor, você precisa padronizar essa nova forma de executar as atividades. Elas não eram comuns dentro da sua organização. As pessoas não estavam acostumadas com ela. Então, todo mundo tem que saber como é que o seu processo vai rodar a partir de agora. Qual foi a mudança nas atividades que você propôs, implantou e trouxe um resultado melhor? E padronizar para toda a organização que, de alguma forma, interage com esse processo que você melhorou. Fez isso? Divulgação da melhoria implementada. As pessoas precisam saber, primeiro, que seu processo está performando melhor. Segundo, quem foram as pessoas que trouxeram um desempenho melhor para a sua organização? Reconhecimento, recompensa, incentivo. Você quer que outras pessoas e outras áreas façam a mesma coisa. Tragam um resultado melhor para a sua organização. Isso só vai acontecer se as pessoas, de alguma forma, começarem a conviver com esses processos de melhoria, sabendo que eles acontecem dentro da sua organização, vendo que as pessoas que trabalham, ou de alguma forma, elas estão promovendo, entregando mais valor para você, para a sua organização, para o seu cliente, elas são reconhecidas, recompensadas, incentivadas. E o legal é que você começa a construir uma cultura voltada para resultado, uma cultura voltada para entrega de valor. E depois que você começa a construir essa cultura, você não quer parar mais. Depois que as pessoas começam a entender e a gostar de fazer essas entregas de valor para você, para sua organização, para os seus clientes, elas não param mais. E daí os seus resultados só melhoram. Porque você aplica esse processo de otimização de custo, ou esse processo de melhoria, otimização de processos, em qualquer área dentro da sua organização. Nos processos de gestão de pessoas, nos processos financeiros ou econômicos, nos processos
gestão de fornecedores, gestão de clientes, os processos da cadeia de valor ou outros processos de apoio que são importantes e devem rodar muito bem dentro da sua organização. Otimização de custo ou otimização de processos é a mesma coisa. A diferença é que quando a gente fala em custo, o olho do dono da organização ele até brilha, né? Vou otimizar custo. Você vai otimizar um processo. Não importa a nomenclatura que você usa, aplique, porque você vai trazer resultados financeiros para a sua organização e vai trazer resultados, alguns deles não mensuráveis, mas que dão um ganho, um salto de qualidade muito grande no seu desempenho. Os clientes vão te ver de uma forma diferenciada, os fornecedores vão ver a sua organização de uma forma diferenciada, as pessoas que trabalham dentro da sua organização vão ver ela de uma forma diferenciada e o engajamento só aumenta. Existem alguns riscos na otimização e a gente precisa deixar eles um pouco claros, né? Não queiram resolver problemas particulares. Então, o gestor fala, a gente vai escolher esse processo. Tenha certeza que vocês estão escolhendo aqueles processos de maior gap e que trazem um resultado maior para a organização. Mantenha sua liderança engajada. Eles têm que ser... A liderança é uma parte extremamente importante da organização. Então, o engajamento delas não é opcional. O engajamento ele tem que ser opcional, né? Senão não é engajamento, a gente só está recebendo uma ordem. Mas você manter a liderança engajada, você fazer com que eles entendam que isso é importante para eles e para a sua organização, vai fazer com que isso vá, ou essa cultura, ela se espalhe por toda a sua empresa. Então, de alguma forma, tente manter as suas lideranças sempre engajadas. Não só elas, mas você precisa começar com elas. E um outro erro muito comum é não fazer automatização de processos ou semi-automatização de processos. Algumas atividades elas são muito repetitivas e ela é repetitiva, você tem que, de alguma forma, tirar esse esforço que não está agregando valor. Desculpa, mas atividades repetitivas não agregam valor, né? Ou normalmente não. Então, você tem que fazer com que elas sejam mais automáticas, automatizadas ou semi-automatizadas. Você pode automatizar documentos. Mesmo se você não é uma empresa grande, não tem problema nenhum. Você consegue ganhar muita produtividade quando você usa Word, Excel, Axis de uma forma inteligente. Você para de emitir sempre os mesmos documentos, mudando algumas palavras, eles são emitidos de uma forma automática. Então, facilite o trabalho das pessoas que trabalham contigo, para que elas tenham tempo de usar o esforço, o tempo delas em atividades que agregam valor para a sua organização. Aquelas atividades que entregam mais para o dono da organização. Aquelas atividades que agregam e entregam mais para o cliente, que é o mais importante dentro de qualquer negócio. Espero que o bate-papo de hoje tenha ajudado vocês. Eu espero que vocês tenham tido alguns insights para melhorar, otimizar custo, processo. Não importa a palavra que você vai utilizar, mas eu espero que esses insights tenham ajudado você a pensar em como você vai implantar isso dentro da sua organização, como que você vai engajar as pessoas e como você vai trazer resultados melhores. Sempre medindo através dos seus indicadores estratégicos, indicadores talvez não estratégicos, mas que são importantes para o seu negócio e você tem que ter eles no seu dashboard. Galera, um grande abraço, vejo vocês na próxima aula. Até mais.